Você já percebeu que os momentos que mais te moldaram não foram os fáceis? Não foi quando tudo deu certo, quando o caminho estava aberto, quando ninguém te questionou. Foi exatamente o contrário. E os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Hoje você vai entender por que eles viam a adversidade não como punição, mas como o único caminho real para se tornar alguém melhor. E se você ficar até o final, você vai descobrir uma técnica específica que Marco Aurélio usava toda manhã para blindar a mente contra o caos do dia. O mundo não te deve nada, nem justiça imediata, nem reconhecimento, nem recompensas proporcionais ao seu esforço. Essa frase pode soar dura à primeira vista, quase ofensiva, porque fomos ensinados a esperar que a vida funcione como uma espécie de contrato invisível. Se eu me esforço, devo ser recompensado. Se sou bom, devo ser tratado com bondade. Se sofro, alguém deveria vir me salvar. Mas a realidade não assina esse contrato, ela simplesmente acontece. E para os estoicos, entender isso não era motivo de desespero. Era o começo da verdadeira liberdade. Epicteto sabia disso melhor do que ninguém. Ele não nasceu em posição de privilégio, nem cercado de oportunidades. Nasceu escravo, em uma das condições mais humilhantes possíveis dentro do Império Romano. Sua vida não começou com justiça, nem com escolhas. Ainda assim, ele se tornou um dos maiores filósofos da história, justamente porque entendeu algo fundamental. Não era o mundo que precisava mudar primeiro, era sua relação com ele. Ele não gastou a vida perguntando por que isso aconteceu comigo, mas sim, o que posso fazer com isso agora? Essa mudança parece simples, mas ela separa a resignação da força. A posição de vítima, por outro lado, é sedutora. Ela oferece conforto imediato, porque transfere toda a responsabilidade para fora. Se tudo é culpa do destino, da sociedade, da família, do passado ou da má sorte, então eu não preciso agir, só preciso esperar. Esperar que alguém reconheça minha dor. Esperar que as circunstâncias melhorem. Esperar que a justiça finalmente chegue. O problema é que essa espera silenciosa se transforma em prisão. A vitimização alivia no curto prazo, mas paralisa no longo. Ela nos convence de que estamos presos, mesmo quando ainda há movimento possível. E é aqui que o estoicismo parece cruel, mas é exatamente o oposto. Quando ele diz que ninguém virá te resgatar, não está te condenando, está te devolvendo poder, porque se sua paz depende da ação dos outros, você está permanentemente acorrentado. Mas se ela depende da forma como você responde ao que acontece, então algo muda. Você recupera o controle. A realidade continua dura, injusta e imprevisível, mas agora ela não te define. Aceitar que o mundo não te deve nada não é desistir da vida. É parar de negociar com uma ilusão e finalmente começar a viver com lucidez. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é também uma das mais difíceis de aceitar. O obstáculo não é um desvio do caminho, ele é o próprio caminho. Marco Aurélio escreveu isso de várias formas em seus diários, mas a essência era sempre a mesma. Aquilo que bloqueia a ação, na verdade, empurra a ação para frente. O problema é que nossa mente foi treinada para interpretar dificuldades como sinais de fracasso. Quando algo dá errado, pensamos que estamos sendo impedidos de avançar, quando muitas vezes estamos apenas sendo forçados a avançar de outra forma. Os estoicos chamavam isso, mais tarde, de amor fati, o amor ao destino. Não significa gostar da dor ou romantizar o sofrimento, mas aprender a olhar para a realidade sem resistência inútil. Não apenas aceitar o que acontece, mas usar o que acontece. É a diferença entre perguntar por que isso aconteceu comigo e perguntar como isso pode me fortalecer. A primeira pergunta busca culpados. A segunda constrói caráter. E é nessa mudança silenciosa que a filosofia deixa de ser teoria e se torna ferramenta. Pense em um atleta de alto nível que sofre uma lesão séria. No primeiro momento, tudo parece perda. Treinos interrompidos, metas adiadas, frustração acumulada. Mas é justamente nesse processo que ele descobre fraquezas que antes estavam escondidas. Uma postura errada, um desequilíbrio muscular, uma disciplina negligenciada, uma dependência excessiva da força bruta sem inteligência técnica. A lesão não destrói apenas o plano original, ela revela algo que precisava ser corrigido.
O obstáculo não interrompe o progresso. Ele expõe o próximo passo que o conforto nunca mostraria. Marco Aurélio comparava isso ao fogo. Uma chama intensa não é apagada pelo que jogam nela. Ela consome aquilo e cresce ainda mais. O que tenta destruí-la se torna combustível. Essa é a visão estoica diante da adversidade. Não negar a dor, mas transformá-la em matéria-prima. Parece inspirador quando olhamos de longe. Mas a verdadeira pergunta surge quando você está no meio da tempestade, sem clareza, sem controle e sem saber o que fazer. Como aplicar isso quando a dor não é teoria, mas realidade? É exatamente aí que a prática estoica começa. Todas as manhãs, antes de enfrentar o peso do império, Marco Aurélio fazia algo que hoje muita gente confundiria com pessimismo. Ele se lembrava de que encontraria pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, impacientes e egoístas. Ele antecipava conflitos, frustrações e contratempos antes mesmo de o dia começar. Não porque esperava o pior por amargura, mas porque entendia uma verdade simples. Quem se surpreende com a realidade sofre duas vezes, uma pelo fato em si, outra pela frustração de achar que aquilo não deveria ter acontecido. Essa prática ficou conhecida como premeditatio malorum, a premeditação dos males. O objetivo não era viver em estado de medo, mas em estado de preparo. Quando você imagina conscientemente os obstáculos possíveis, você reduz o poder que eles têm sobre você quando finalmente chegam. O problema não desaparece, mas o choque diminui. Você não reage no impulso, porque já encontrou aquilo mentalmente antes. O estoico não tenta controlar o futuro. Ele treina sua resposta a ele. Isso é completamente diferente da ansiedade. A ansiedade imagina cenários ruins sem direção, sem limite e sem utilidade. Ela gira em círculos e drena energia. A premeditação estoica, ao contrário, tem propósito. Ela pergunta: se isso acontecer, como quero responder? Não é uma fantasia de desastre, é um ensaio de caráter. Não é sofrer antes da hora. É preparar a mente para não ser arrastada quando a hora chegar. Enquanto a ansiedade paralisa, a clareza fortalece. E aqui está um exercício simples que você pode aplicar ainda hoje, em menos de 5 minutos. Antes de começar seu dia, sente-se em silêncio e pergunte: o que provavelmente vai me testar hoje? Talvez uma conversa difícil, uma demora frustrante, uma crítica inesperada, um erro, uma rejeição. Escolha 1 ou 2 cenários reais, não catástrofes improváveis. Agora pergunte: quando isso acontecer, qual será minha resposta ideal? Respire e visualize essa resposta com calma. Não para controlar o mundo, mas para não ser controlado por ele. Essa pequena prática, repetida diariamente, muda mais do que parece. Porque disciplina emocional quase sempre começa antes do problema aparecer. Existe uma armadilha silenciosa no conforto. Ele não parece uma ameaça. Pelo contrário, ele se apresenta como recompensa, como progresso, como qualidade de vida. E até certo ponto é. O problema começa quando o conforto deixa de ser uma ferramenta e se torna uma necessidade absoluta. Quando qualquer atraso irrita, qualquer silêncio incomoda, qualquer dificuldade parece injusta. Nesse momento, não estamos mais desfrutando da facilidade. Estamos sendo controlados por ela. E para os estoicos, isso era uma forma sutil de fraqueza. Eles chamavam de ascesis a prática voluntária do desconforto. Era um treinamento deliberado da mente e do corpo para não depender das circunstâncias ideais. Sêneca falava sobre isso com clareza. Muitos homens não temem a pobreza porque a conheceram, mas justamente porque nunca a enfrentaram. O medo nasce da distância, da imaginação, da fragilidade construída pela ausência de contato. Quando você escolhe, ainda que por momentos, abrir mão do excesso, do luxo ou da conveniência, você reduz o poder que essas coisas têm sobre você. Você deixa de ser escravo daquilo que deveria apenas servir. Olhe para o mundo moderno, e isso fica ainda mais evidente. Estamos cercados por estímulos instantâneos. Entretenimento imediato, comida sem espera, distração a um toque, conforto disponível a qualquer sinal de tédio ou desconforto. A fricção virou inimiga, a paciência virou defeito. E o resultado disso não é apenas uma vida mais fácil, é uma mente menos resistente. Pessoas que nunca treinam a frustração se quebram diante dela, não porque a dor aumentou,
mas porque a tolerância diminuiu. A ausência constante de desconforto cria uma incapacidade perigosa de lidar com a realidade quando ela inevitavelmente aperta. Mas isso não precisa ser lido como moralismo, e sim como vantagem. Quem escolhe o caminho contrário, levantar cedo mesmo sem vontade, suportar o silêncio sem fugir para o celular, treinar quando seria mais fácil desistir, aceitar o tédio sem anestesia imediata, está construindo algo raro: resistência. Não glamour, não aparência, mas força real. Enquanto muitos passam a vida tentando eliminar qualquer desconforto, poucos percebem que é justamente nele que se forma a estabilidade. Quem pratica o desconforto voluntariamente está se preparando para algo que os outros vão fugir. E quando esse momento chegar, isso deixa de ser filosofia e se torna poder. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor. Ele não vende paz artificial, pensamento positivo vazio, ou a ilusão de que tudo acontece por uma razão reconfortante. Pelo contrário, ele parte do princípio de que a vida será dura, imprevisível e muitas vezes injusta. A diferença está no que você faz com isso. O estoico não pergunta como evitar o sofrimento a qualquer custo, mas como transformar esse sofrimento em matéria de construção. Não se trata de negar a ferida, mas de decidir o que ela vai significar. Fracasso, perda, rejeição, humilhação, todos esses momentos têm um poder silencioso. Eles podem se tornar parte da sua identidade. A questão é como. Algumas pessoas passam a vida dizendo: eu sou aquilo que me aconteceu. Elas carregam o passado como sentença. Outras escolhem algo diferente. Eu sou aquilo que decidi fazer depois do que me aconteceu. Essa pequena mudança muda tudo, porque o fracasso deixa de ser um rótulo e passa a ser um ponto de virada. A dor deixa de ser definição e se torna direção. Epicteto insistia nisso com firmeza. Não é o evento em si que define sua vida, mas sua resposta a ele. Você não controla quem te decepciona, quem te abandona, quem te subestima, ou o que o destino arranca das suas mãos. Mas você controla o caráter que constrói a partir disso. É aí que nasce uma identidade nova, não baseada no que foi perdido, mas no que foi forjado. A pessoa que atravessa o fogo não sai igual. A pergunta é se ela sai mais amarga ou mais forte. Então talvez a pergunta mais importante não seja: por que isso está acontecendo comigo? Mas outra muito mais desconfortável: o que isso está me exigindo agora? Porque essa adversidade já chegou. Ela já está aí. A única parte ainda em aberto é o significado que ela terá na sua história. A dificuldade que você está vivendo neste momento está te destruindo ou está te construindo? A resposta não está no problema. Está inteiramente no que você decide fazer com ele.